Salmo 148, verso 8. Fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Marcos 4, 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? O senhor não está se dando conta de que a gente vai afundar e vai morrer todo mundo aqui? Que está muito grave essa tempestade, que o barco está a pique, está indo a pino, está quase afundando. O senhor não tem ciência disso? Está dormindo enquanto nós estamos aqui por perecer? E aí, o versículo 39 fala assim: e ele despertando, repreendeu o vento, mas aí ele disse alguma coisa, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele despertou, tomou uma posição em ajudá-los, e ainda o mar se tornou em grande bonança. Mas ele fez uma advertência e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Porque vocês são tão covardes? Um mar com onda que já estava inundando o barco. Aí ele pergunta: por que vocês são tão covardes? E nesta pergunta, ainda ele já trouxe uma resposta por coração daqueles que estavam se acovardando diante da tempestade. Ele mencionou, ele falou: por que vocês estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês ainda não conseguem andar numa dimensão sobrenatural de fé? Foi a pergunta. Para poder enfrentar as tempestades, enfrentar as turbulências, enfrentar tudo aquilo que está sucumbindo sua vida, está quase te pondo a perecer. Ainda não tendes fé? Essa foi as perguntas que Jesus fez. E aí o que aconteceu no coração desses homens que estavam com ele, que eram discípulos dele, que caminhavam com ele, que viam milagres dele a todo tempo, que viam as coisas acontecendo, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até os ventos lhe obedecem? A gente está com um homem junto conosco? Até o vento, até a situação atmosférica, até todas as coisas lhe obedecem? Sentiram um grande temor. Assunto nesta manhã: tempestade. Se você vai anotar alguma coisa, você vai escrever a respeito de um homem que passou uma tempestade tremenda, mas que por causa de um foco que ele tinha, ele enfrentou essa tempestade, e além de enfrentar essa tempestade, ele conduziu muitos a que se guardassem juntamente com ele em meio à tempestade. Atos capítulo 27. E aí esse a gente vai lendo e vai comentando. Atos no capítulo 27. Amém. Diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramatino, partimos e navegamos pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, que era o centurião, tratando de Paulo
tratando de Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos para que cuidassem dele. A primeira situação aqui que a gente vê, aqui de Paulo, nessa situação, Paulo tinha sido chamado para poder pregar o evangelho. E ele fazia isso. E ele enfrentou vários transtornos. E o último na vida dele foi que ele foi preso. E no meio de toda aquela confusão, para que não o matassem, ele clamou a César. Ele falou: eu sou romano, eu tenho cidadania romana e eu quero ir a César. Na verdade, ele escolheu isso. Ele não precisava tudo isso para poder se escapar. Mas ele escolheu fazer isso porque ele também queria estar diante do imperador para poder proclamar as virtudes de Cristo, para proclamar a glória de Deus. Ele também desejava isso no coração dele. Então, a vida dele começou a ficar durante tempo preso e tal, até que ele foi entregue aqui para um centurião que ia partir para a Itália, juntamente com muitos outros presos, com muitas outras pessoas, iriam levar, e ele também. Mas o centurião que estava junto com ele, que era um homem que cuidava de 100, era um comandante sobre 100 pessoas dentro de um comando de oficiais que tinham os romanos na época. Ele foi muito gentil, foi muito humano com Paulo. No primeiro dia em que ele ia levar já para Roma, quando eles embarcaram no navio, e que no primeiro dia seguinte dessa embarcação, eles estiveram num lugar onde Paulo tinha pessoas que eram da igreja, pessoas que ministravam, pessoas que o ajudavam, pessoas que o ajudavam a manter o seu ministério, pessoas que estavam com ele nesta cidade, aonde eles aportaram no primeiro dia. Então o centurião tomou uma decisão com ele, 27, Atos capítulo 27. O centurião de imediato fez uma gentileza a ele, falou assim: Paulo, você é meu prisioneiro, mas pode ir com aqueles que você está na igreja hoje, que eles vão te ajudar, que eles vão te fortalecer e que eles vão suprir tudo que você precisa para essa viagem. Ele está sendo preso para essa viagem onde você será preso. Você pode ir despedir dessas pessoas, você pode estar com eles, você pode estar diante daquelas pessoas que te amam. E ele liberou a Paulo nesse momento, até o versículo 3. E depois, no versículo 4, fala assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Bom, começou a tempestade, começou as lutas, começou as adversidades. Até então estava bem. Paulo se regozijou junto com os irmãos, orou junto com os irmãos. Teve um tempo onde Deus pôde ministrar, ele ministrou sobre pessoas. E depois eles entraram de novo no barco, ele na condição de prisioneiro. Eu até coloquei alguma coisa assim desses 3 versículos. Paulo preso, porém livre. Eu coloquei no meu coração. Se você quiser anotar isso aí, só para você entender esses 3 primeiros versículos. Paulo está preso, porém ele está livre. Está livre porque Deus age no sobrenatural. Paulo preso, porém livre. Agora o versículo 4. Ventos contrários. Já começou as turbulências. Eles já estavam num momento de muita turbulência, porque estavam no navio, não era um navio só. Eles eram pessoas, e esse centurião juntava essas pessoas, esses prisioneiros, e pegavam embarcações que se destinavam a cada lugar até que ele chegasse no seu destino. Então, eles continuaram navegando com muitas dificuldades, continuaram navegando em meio a muitos percalços, em meio a muitos embaraços, em meio a muito vento contrário, em meio a muita luta e muita dificuldade, mas eles estavam indo para o propósito que Deus queria. Eles estavam se destinando à Itália. E eles estavam indo, e os ventos impedindo, os ventos se manifestando contrário, os ventos dando contra eles, os ventos realmente assim, impedindo de que as coisas que Deus queria que acontecesse, estavam acontecendo, mesmo que essa situação era contrária, mesmo que essa situação era uma situação de adversidade, eles estavam continuando porque Deus tinha colocado
um propósito. Paulo vai chegar em Roma. Paulo vai fazer o que eu quero. Paulo vai estar com César e vai cumprir o meu chamado na vida dele. Navegaram com toda essa dificuldade, passaram todos esses obstáculos, e aí no versículo 8 a 10, fala assim: e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porém também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Quando eles estavam em bons portos, quando eles estavam em lugar seguro, quando eles estavam num lugar estável, porque o nome do lugar era Bons Portos, quando eles estavam nesse lugar, Paulo teve uma direção de Deus. E por ele ter tido uma direção de Deus, ele chamou aquelas pessoas que eram os navegantes, e chamou o centurião, e chamou as pessoas de autoridade, e falou assim, no versículo 9, fala que Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Vejo que essa navegação vai ser muito difícil. Vamos ser incomodados tremendamente com essa navegação. Nós vamos estar assim, com muitas avarias. E o barco, ele mencionou, não só para o navio e a carga, mas também para muitas vidas vai ter avaria. E Paulo começou a falar disso, admoestou nesse sentido, mostrou para aqueles homens que tinham autoridade, num lugar onde eles estavam estável. Ele mostrou que haveria grande tribulação, e haveria grande dificuldades para passarem. Aí o versículo 11 fala assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo não era navegante, Paulo não tinha experiência nenhuma com o mar, Paulo não era marinheiro. O capitão, é lógico, acreditou em quem? O centurião acreditou em quem? Não, eu vou pela palavra do que o marinheiro disser. Se ele disser que hoje a gente está em lugar seguro e que a gente não sai daqui, a gente não sai daqui. Mas se ele falar que a gente está num lugar seguro, mas que a gente vai enfrentar as adversidades, mas que a gente vai conseguir superá-las, quem que é esse cara para poder falar que vai dar todo esse problema aí? Ele está aí com medo de viajar porque ele sabe que ele está preso. Nós vamos seguir viagem. Nós vamos continuar. Nós vamos embarcar de novo. Ainda que tenha vindo uma direção de Deus. Quando eles estavam num lugar seguro, eles continuaram a viagem. E a continuação dessa viagem. E como aquele porto não era cômodo para invernar, e os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, para invernar ali. É lógico, sempre nós temos a tendência de nunca querermos passar a adversidade e fugir dela. Era essa situação. Eles já viram logo que aquele lugar não era um lugar cômodo. Então começaram a olhar para as circunstâncias particulares. As circunstâncias particulares falaram mais alto no coração desses comandantes, e não o que Paulo estava demonstrando. As situações particulares de olharem para aquele lugar e falar assim: se a gente passar o inverno aqui vai ser muita turbulência. Mas Paulo já estava falando que eles iam arriscar a vida se navegassem. Mas por que acreditar num homem que não é marinheiro? Por que acreditar em alguém que não tem experiência com o mar? Não, nós não vamos invernar aqui. As circunstâncias são essas. Nós vamos para outro lugar, onde nós vamos fugir do inverno intenso que recai naquele lugar, ou que iria cair de uma outra forma, protegidos em outro lugar, não neste. E embarcaram e foram. Foram pelas suas decisões próprias, foram pelas suas particularidades, foram porque viram as suas necessidades. Foram e embarcaram ainda neste navio para procurar aliviar-se
de tormentas. Mas Paulo já disse que, estando naquele barco, viria tal tormenta que iria se perder o barco, e se não, a vida de muitas pessoas. Mas mesmo assim eles tomaram a decisão, embargados em si mesmados, na sua própria direção e no seu próprio controladorismo, vamos dizer assim, não, tem um marinheiro experiente, nós vamos. E embarcaram novamente. Estamos no versículo 12, 13. E soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já que desejavam e fazendo-se vela, foram muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, eles estavam quase alcançando os seus objetivos. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Isso é um tipo de um furacão mesmo. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. De repente, a intenção daquele marinheiro veio alguma coisa. Por isso que eu li aqueles versículos primeiro lá no começo. Que Deus é o Deus que tem o controle da neve, dos ventos. Que Deus é o Deus que tem o controle de saraiva, fogo. Que Deus é o Deus que controla todas as coisas para poder chegar no seu propósito. Já havia uma palavra, Paulo já tinha exortado, não entenderam o que ele disse quando ele falou sobre direção, mas ele continuava na palavra dele. Porém, começaram a passar uma grande tempestade. Ficaram no meio do furacão a ponto deles falarem: se a gente levantar a vela aqui, o barco vai virar. Abaixa a vela, deixa o barco ir do jeito que der. Aí, o que é um barco ir à toa? Sem direção nenhuma. Não é norte, não é sul, não é leste, não é oeste. Só segue. É um barco que segue. Para onde? Para o mar. Mar adentro. Mar afora. Costa. Não interessa para onde vai. Vai à toa. Vai de qualquer maneira. Vai com qualquer intempérie. Vai aonde o vento der. Essa é a verdade. Tempestade é isso. Nos faz totalmente perdidos. Nos faz totalmente sem enxergar saídas. Nos faz totalmente sem termos um senso sequer de direção para qualquer coisa. As tempestades fazem a nossa vida estar nessa condição. E eles, espertos até, baixaram a vela e deixaram ir o navio à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram os navios. Primeira coisa, na hora da tempestade, quando a gente está num barco, a gente já pensa em aliviar a nossa própria maneira. Eles começaram a jogar tudo aquilo que eles achavam que não era necessário dentro daquele barco, para fora, para que ele ainda conseguisse se sustentar flutuando. Porque o barco muito pesado, ele tem uma pouca margem de espaço até a água. O barco mais aliviado da carga vai ter um espaço maior entre a água poder entrar dentro dele, porque o barco vai subir, vai flutuar mais. Então eles começaram a jogar tudo que era carga. Então, se eles tivessem ouvido que era uma admoestação antes, eles não precisavam tomar nenhum desses percalços, eles não precisavam estar em nenhuma dessas adversidades, eles não precisariam estar tentando aliviar a carga agora, na hora onde eles já estavam à toa, no meio de tão grande tempestade, no meio de tão grandes problemas. Se eles já tivessem ouvido direções, se eles já tivessem ouvido aquilo que Deus estava falando através de Paulo, mas por que eles não creram? E um homem que estava com uma profecia, estava trazendo uma direção, mas eles preferiram não escutar. E eles embarcaram e eles tiveram que se sujeitar a essa situação de ficar à toa em uma tempestade. E nessa tempestade, aí, à toa, eles começaram a aliviar o barco. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar
a armação do navio. Eles foram destruindo já o navio. Eles mesmos já foram desmantelando tudo que podia para ficar, nem que fosse só numa canoinha. Nem que fosse para ficar só numa canoinha todo mundo, sem nada, sem vela, sem nada. Eles começaram a jogar tudo fora, para poder se manter dentro do barco numa tempestade do jeito que estava. Aflição e falta de discernimento. Expectativas perdidas. Porque no meio de tanta adversidade como eles estavam, no meio de tanta aflição, no meio de tanto sofrimento, de tanta luta, eles chegaram a essa condição, porque fala que faltou esperança no coração deles de que eles iriam se salvar. Eles acharam, agora já era, a gente está no meio do oceano com um barco que não tem mais nem direção para ele. Não tem mais nem como a gente levantar a vela, não tem mais nem como a gente fazer alguma coisa. Então agora só nos cabe, só nos falta morrermos aqui e perecermos, porque a gente está no meio do mar e ainda no meio de uma tempestade. Aflição, isso, se você está anotando, você pode anotar aí. Aflição e falta de discernimento, que é aquilo que Deus compartilhou no meu coração. Aflição e falta de discernimento, esperança e expectativas perdidas. Agora, Deus é gracioso demais. Olha o que o versículo 21 e versículo 22 fala. Versículo 21 e versículo 22. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé. Quem que é Paulo? Paulo é marinheiro? Não. Paulo é prisioneiro nesse barco. Alguém chamou ele para a conversa? Não. Alguém pediu algum direcionamento, alguma opinião para alguém que está morrendo junto? E principalmente para um prisioneiro? Principalmente que alguém que também está no barco? Não. Mas Paulo tinha o Espírito do Senhor. E ele sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. E Paulo sabia que podia ser a tempestade que fosse, ele iria estar em Roma. Paulo sabia que podia ser a dificuldade, a adversidade, nem que fosse para ele, já conhecia a história. Ele falou assim, talvez de certo Deus vai querer fazer como fez com Jonas lá, que eu leio na Bíblia, que um peixe engoliu. Talvez Deus esteja me fazendo passar essa experiência. Todo mundo vai morrer aqui e eu vou ser engolido por um peixe para poder ser levado lá para Roma, porque está todo mundo sem expectativa nenhuma já, está todo mundo acreditando que não há mais salvação, porém ele se levantou, um preso, um prisioneiro no meio de todos aqueles, tomou uma posição, me fala assim, e havendo já muitos dias que não comiam, porque eles estavam em jejum por conta de toda essa tribulação que estava sobre eles. Então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam todo este incômodo e esta perda. Se vocês tivessem ouvido o que eu tinha dito, se vocês tivessem sido um pouco razoáveis e acreditado que o que eu estava falando era alguma coisa direcionada por Deus, a gente não estaria nessa condição de hoje. Nós não estaríamos nessa adversidade. Nós não estaríamos nesses percalços, nós não estaríamos no centro, nesse foco desse vento tempestuoso, nós não estaríamos aqui. Porém, ele continua falando. Ele continua falando no versículo 22 assim, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Ninguém estava com esperança, mas nem de se salvar. Ele vem falar de bom ânimo. Ele ainda fala assim, acreditem. Levantem o ânimo de vocês, acreditem. Está todo mundo com uma turbulência, que já está todo mundo semi-morto. Fadado a morrerem, todo mundo afogado e sufocado pelas ondas. E pelos ventos, e por tudo. Já está todo mundo fadado à desgraça. E ele vem com esse discurso, tem de bom ânimo. Animem-se. No meio de tão grande aflição, ter bom ânimo. Mas o verdadeiro testemunho de alguém que se compromete com o Senhor, como na vida de Paulo.
Por que ele falou isso? Versículo 22. Mas agora vos digo, admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Todos vocês vão ser conservados em vida. Todos vocês vão se fortalecerem. Todos vocês vão se animarem. Todos vocês, a vida está pronta a ser prevalecida. Ainda que vocês não tenham visão nenhuma, ainda que vocês não entendam, ainda que vocês não consigam atingir porque estão atingidos por uma tempestade, no emocional de vocês, na saúde de vocês, no corpo físico de vocês, em qualquer circunstância que vocês estão, vocês não conseguem criar alguma expectativa de salvar-se. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tenham bom ânimo. A vida de vocês, de nenhum, vai perecer. A vida de vocês vai estar segura. A vida de vocês vai estar fortalecida. E aí ele diz por quê? Versículo: mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quanto navegam contigo. Meus queridos, quando você tem um testemunho, quando você tem uma missão, quando você tem algo a qual Deus colocou no seu coração e você tem discernimento dela, você pode alentar e você pode calentar pessoas no meio de qualquer adversidade. Porque nós fomos chamados a enfrentar a tempestade e animar pessoas na tempestade. Nós fomos chamados a encorajar pessoas. Nós fomos chamados por Deus, a meio a todas as desgraças, a meio a todas as destruições, a meio a todas as turbulências, a meio a todo um império das trevas que se levanta para afundar as nossas vidas. Nós fomos chamados, e o chamado de Deus nas nossas vidas é o que prevalece. E se você tem convicção disso, você anima as pessoas, porque você diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Provai e vede que ele é bom. Então, quando você sabe daquilo que Deus tem na sua vida, você sabe que Deus está te protegendo, que Deus está te cuidando, que Deus está te prevalecendo, que Deus está te firmando, que não são as intempéries, não são os percalços, não são as adversidades que podem levar você à toa a sucumbir. Não é isso, mas a graça do Senhor é suficiente para fazer você ter uma visão de, ainda no meio de toda a adversidade, a gente junto vai sair daqui, porque Deus me deu vocês também. Essas são as promessas que Deus faz em meio a todas as turbulências. E Paulo levantou-se e disse, nessa condição, falou dessa maneira. E o mais tremendo acontece. Ele começa a falar da visão que ele teve, dizendo: Paulo, não temas. Importa que eu seja apresentado para César. Importa que eu estou preso e eu tenho que ir lá diante do imperador. E eis que Deus me deu a todos vocês que navegam comigo. Portanto, senhores, tem mais admoestação. Tem mais orientação. Esse capítulo é lindo. Que Deus fala que as tempestades não passam. E quando você tem um chamado, Deus tem que intervir de muitas maneiras para poder alcançar o que ele precisa alcançar, mas ele alcança. Paulo chegou a estar diante de César. E aí, ele fala assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como em mim me foi dito. Contudo, é necessário darmos em uma ilha. É necessário que o barco ainda continue à toa, mas a gente vai cair numa ilha aí qualquer, mas ninguém vai perecer, ninguém vai se afogar, ninguém vai morrer, ninguém vai
ser destruído. E aí ele começou a falar isso. Mas é necessário darmos numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo já, tinha quase um mês que eles estavam numa tempestade. Sabe o que é isso? Será que alguém, por isso que eles estavam de jejum. Quando a gente está numa marola do mar, um monte de gente já vomita por pouca coisa. Imagina numa tempestade. Não tinha jeito deles comerem nada mesmo, não. Até a água que eles bebessem vomitavam. Numa tempestade como essa. Não tinha jeito deles estarem com nada dentro do estômago. Não tinha jeito deles estarem... 24 dias que eles já estavam no meio dessa tempestade. Já fazia um tempo, quase um mês, que eles estavam tentando se safar dessas circunstâncias difíceis e elas não passavam nunca. Elas continuavam apertando eles de todos os lados. E aí ele falou assim: e como por muitos dias navegássemos... Não, calma lá. Versículo qual? 27. Que eu estou? É isso mesmo. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de um e de outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Isso é, eles foram fazendo medidas e viram que cada vez estava mais raso. Eles foram lançando medidas. Lançar o prumo é fazer a medida do mar. E foram vendo que cada vez estava ficando mais raso. Isso numa embarcação é bom, mas numa embarcação que não tem mais comando nenhum é mal. Isso com certeza vai fazer arrebentar, se chegar de uma vez a um lugar muito raso. Se chegar a algum lugar impróprio. Se chegar aos rochedos, se chegar a uma costa, se chegar a alguma coisa de uma forma muito violenta. Aí Paulo começa a mencionar, aqui a continuidade dos versículos fala assim, que eles lançaram e viram que tinha 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, porque eles ainda estavam no meio da noite. Tempestades no meio da noite para você ter alguma direção. Tempestade no meio de toda a turbulência e sem ver nada. O Senhor é o sol da manhã. Ele é a estrela da alva. O Senhor é aquele que orienta. O Senhor é o nosso norte. O Senhor é aquele que dá a direção aos nossos corações. E aí eles esperaram, jogaram essas âncoras, esperaram que clareasse o dia, ou que pelo menos se fizesse melhor, não estivesse tão turvo por causa da noite, para eles poderem tentar fazer alguma coisa. E aí o versículo diz assim: procurando, porém, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, e aí o barco ficaria totalmente estável, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Se eles fugirem, eles estão fora do que Deus falou para mim, que todos quantos estivessem comigo iriam ser salvos. Se eles saírem fora desse navio por causa dessa tempestade, por causa do medo, se eles debandarem, se eles deixarem de lado, eles não vão poder se salvar, porque eu tenho uma direção. Deus falou que todos que estivessem comigo iam ser poupados e guardados. Deus falou que, estando no navio, mesmo ele com avarias, iríamos ser poupados e guardados. Aqui, não fora. Deus falou com ele, com Paulo, deu uma promessa para ele, e falou para ele: todos que estão contigo, Paulo, vão se salvar, não vai perecer nenhum. Aqueles homens, por decisão anterior,
já quiseram fugir do inverno e entraram na tempestade. Agora eles estão na tempestade e querem sair da tempestade na direção deles. Paulo dá de novo uma palavra: obedeçam o que o Senhor está falando. Obedeça a direção de Deus. E aí vocês vão cuidar da vida de vocês. Não tentem poupar a vida de vocês por vocês mesmos. Tentem poupar a vida de vocês de tão grande adversidade na direção que Deus está dando. Não procurem alternativas. Não procurem situações para poder aliviar. Porque você vai navegar e não vai conseguir nada. Vai nadar muito e vai se esgotar e não vão conseguir se salvar. Vocês ainda estão numa tempestade. Continuem junto na direção que Deus está dando. E todos que estão comigo vão se salvar. Era o que Paulo estava falando. Agora eu não me responsabilizo mais, Paulo disse. Se vocês quiserem, a vida de vocês é livre. O mar está aí. Vocês é que acreditam na direção e no anjo de Deus que me falou, ou vocês não acreditam? Vocês é que decidem. Mas aqueles que estiverem comigo, Deus já me prometeu que Ele vai salvar. Aqueles que estiverem na direção que foi designada por Deus, Ele já falou: estou com essas pessoas, vou salvá-las. E aí Paulo diz isso. Eu não sei o que aconteceu com esses marinheiros. Se eles ficaram, se eles pularam no mar. Não sei qual foi a condição, que aí a Bíblia não menciona. Os marinheiros procuram fugir, tendo já deitado, bateu. Disse Paulo ao centurião: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. E então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, e de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e partindo o pão, começou a comer. Essa é a parte que o Senhor traz a real revelação. No meio da tempestade, só se houver comunhão com o pão do céu, o pão da vida. Eles estavam em jejum esses dias todos. Paulo falou: vocês precisam comer para ter saúde e força. Amados, quantos de nós estamos fracos por não estarmos nos alimentando do pão do céu? Eu sou o pão vivo, o pão que desceu do céu. João capítulo 12, acho que Jesus fala isso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se nós não mantivermos comunhão com Ele, com a sua palavra, nós nos enfraquecemos. Se nós não tivermos em íntima ligação com o Senhor, porque Ele fala que nós precisamos fazer isso toda vez, vocês vão celebrar isso em memória de mim, de que vocês têm comunhão comigo. E Paulo, naquele momento de maior turbulência, ele não deixou de celebrar a comunhão que ele tinha com o Senhor. Ele tomou o pão, deu graças e fez todo mundo comer junto com eles. E ele falou assim: cobrem os ânimos, se animem novamente, se fortaleçam naquele que é o pão do céu, se fortaleçam naquele que deu a vida de vocês, se fortaleçam naquele que faz prevalecer no meio a todas as adversidades. Permaneçam, alimentem-se. Meus amados, o que nos faz perecer é a falta de pão, é a falta de comunhão. É quando estamos só, tentando no meio de toda adversidade sair dela.
mas se nós estamos em comunhão, se nós estamos ligados uns aos outros, se nós estamos nos animando, se nós estamos orando, se nós estamos nos abraçando, se nós estamos nos fortalecendo uns aos outros, a graça do Senhor é manifesta, o poder do Senhor é manifesto, o Espírito do Senhor, Jeová Jireh, Deus de todas as provisões, entra e age, ainda que seja no sobrenatural, para levar a cabo aquilo que Ele tem como direções para as nossas vidas, aquilo que Ele tem como promessas nas nossas vidas, aquilo que Ele falou aos nossos corações, aquilo que Ele depositou como uma esperança e uma expectativa, que seja só a última, céu, mas que seja com todo mundo. Fora o céu, tem outras expectativas que Deus tem conosco também. Tem coisas que Ele quer que façamos enquanto estamos nesta vida, que é amar, que é realmente se doar, que é realmente fazer o reino de Deus ser glorificado por causa da nossa comunhão com Ele. É falarmos que em meio a toda tempestade, eu tenho um propósito e Deus não vai fazer com que as tempestades impeçam que o propósito chegue, o alcance. Então não importa a circunstância, não importa a crise, não importa a dúvida, não importa nada. Importa é mantermos a comunhão, para podermos sermos cobrados de ânimo e seguirmos adiante no propósito de Deus. Eu pensei que no final desse versículo, quando eu estava lendo, eu falei, ufa, enfim, salvos. A gente vai seguir. O que acontece mesmo depois da comunhão? O que acontece mesmo depois de estarmos estabelecidos naquilo que Deus quer? O versículo ainda, finalmente, aí fala assim. (34) Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo da vossa cabeça cairá, de qualquer um de vocês. E havendo dito isto, tomado o pão, deu graças e deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Essa daqui é uma parte muito interessante também para se falar. Se você acredita, você lança a sua confiança diante de Deus. Porque o trigo que eles tinham era aquilo que podia ser manutenção da vida deles ainda. Eles não estavam fora da tempestade. Eles estavam achando que já havia um novo propósito. Mas eles não estavam fora da tempestade. É na tempestade que a gente precisa abrir mão dos nossos achismos. É na tempestade que a gente precisa acreditar no que Deus espera de nós. A necessidade deles era a subsistência da vida. Era o trigo que estava ali. Era aquilo que ia manter ainda a vida deles, durante os dias que eles estivessem ali. Mas naquele momento, eles lançaram mão para confiar em Deus. E lançaram o trigo ao mar, acreditando que aquela exortação que Paulo tinha dado, que nenhum fio da cabeça ia se perecer, agora naquele momento eles acreditaram na direção. Naquele momento eles acreditaram na exortação. Eles tomaram a atitude de operar. Eles tomaram a atitude de agir diante de Deus. Foi aí que o sobrenatural de Deus começou a agir pela vida deles também. Quando eles tomaram uma decisão correta de acreditar na direção de Deus, o sobrenatural de Deus começou a agir e a proteger e a cuidar de todos aqueles 246 homens que estavam naquele lugar. Porque o sobrenatural de Deus começou a agir de forma tremenda, de forma sobrenatural na vida deles. Fala assim no 39. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada. Tinha lá uma praia. E
e consultaram sobre como deveriam encalhar o navio nela. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, a ideia dos soldados, olha aí, em meio a todas as dificuldades, ainda existem tempestades, mesmo depois das alianças. Mesmo depois que você já acredita que tudo está resolvido. Mesmo depois que você acreditar que as coisas já estão tudo certas, a comunhão, as coisas não tem mais crise. Não é verdade. Você sempre vai ter pelo que lutar. Mas Deus vai entrar com providência sobrenatural. Como aconteceu aqui. Quando os soldados tiveram esse intento, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que ninguém fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, aqueles que comandavam os soldados, querendo salvar a Paulo, não fala nem dos outros. Porém, Paulo falou, todos que estiverem comigo vão ter vida. Ele já tinha proclamado isso. Que nem o fio da cabeça deles ia perecer. Mas aí então, o centurião querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Mesmo depois das promessas, as adversidades continuam. Mesmo depois da comunhão, as adversidades continuam. Mas Deus sabe agir no sobrenatural. Aleluia! Deus sabe agir no sobrenatural para conservar em nós o que Ele prometeu. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Aquele que prometeu, Ele alcança, mesmo que seja fazendo coisas que ao homem não existe mais expectativa e esperança. Deus quer atingir as nossas vidas com a orientação dEle, com a admoestação do coração dEle, com a visão dEle, com o entendimento dEle, com o poder dEle.